Nós estamos apresentando aqui um programa de capacitação e visão gerencial sobre métodos de apoio à decisão. Esse programa ele inclui dois segmentos básicos, que é o de métodos de decisão multicritério e também a área de decisão em grupo e negociação. Aqui são os tópicos do programa de capacitação. Hoje nós começamos aqui com conceitos e elementos básicos em decisão, classificação de métodos multicritério e uma visão geral também da comunidade científica. Em seguida a gente terá aqui a modelagem de preferências com visões de procedimentos de elicitação, que são utilizados nos diversos métodos de decisão multicritério, um pouco da questão comportamental em tomada de decisão também. E daí nós começamos a ver os métodos, a começando pelo teoria de valor multiatributo, os métodos dentro da teoria de valor multiatributo, conhecido por essa sigla MAVT, e aí com a ênfase para os métodos de agregação aditiva, nós vemos Smart, Smarter, o Macbeth, o HP, o Fit-Trade-Off. Em seguida, uma linha completamente diferente de métodos, que são os métodos de sobreclassificação. Aí, neste momento, nós vamos parar um pouco os métodos e vamos ver como esses métodos podem ser usados para a construção de modelos de decisão, como é que eles são aplicados para a solução de cases, na solução de problemas de decisão multicritério. Será visto aí em construção de modelos de decisão, um framework para a construção com várias etapas, que etapas devem ser desenvolvidas para isso. Do ponto de vista gerencial, isso é importante, porque permite que se entenda o que é que um consultor, um analista vai fazer, que etapas ele tem que desenvolver. Em seguida, voltamos à visão dos métodos, e aí nós vamos ver a teoria da utilidade multiatributo, que é importante em contextos, em situações onde nós temos consequências probabilísticas. Nesse momento também damos uma introdução à teoria dos prospectos. Em seguida, vem os métodos que envolvem programação matemática multi-objetivo, programação linear multi-objetivo e vários tópicos associados a essa linha de atuação, que é uma linha específica de métodos que envolve o tratamento de problemas também multi-objetivo. Por fim, nós vamos ter a introdução a métodos de decisão em grupo e negociação, para situações em que você tem mais de um decisor envolvido no processo de decisão. A equipe está aqui apresentada, é uma equipe que vai desenvolver esse trabalho, essa equipe relacionada ao CDCID e ao INCT, explicado dentro dessa visão também da comunidade técnico-científica, conforme já foi apresentado. Bom, decisão multicritério. Inicialmente, vamos ver o que é um problema de decisão multicritério. As visões iniciais para um problema de avaliação multicritério começaram a ser visto dentro de um contexto onde o ator que está tomando a decisão, o decisor, ele enfrenta uma situação com múltiplos objetivos e em que, inclusive, podem ser conflitantes. Em geral, esses múltiplos objetivos há conflito entre eles. É uma situação onde você tem várias dimensões que precisam ser analisadas. Multidimensional, multicritério, então. Um exemplo que nós podemos citar para o operador nacional do sistema elétrico, né, é o plano de operação, que envolve pelo menos dois objetivos. Você tem que minimizar o valor da tarifa, quer dizer, o custo da geração, e, ao mesmo tempo, há a preocupação em maximizar a segurança de fornecimento de energia. Então, não é simplesmente minimizar. Dependendo de como se modela um problema desse, que tem pelo menos esses dois objetivos, ele pode ser simplificado de forma a apenas minimizar o custo da geração e estabelecer como uma restrição o valor de segurança de fornecimento de energia que se quer, por exemplo. Mas, quando se está tratando do contexto de decisão multicritério, do contexto de decisão com múltiplos objetivos, o decisor precisa conciliar, precisa analisar conjuntamente desses dois objetivos e estabelecer de que forma deve haver um equilíbrio entre eles. Essa é a preocupação da área de decisão multicritério. Qualquer consequência
em um problema de decisão, ela é mais naturalmente descrita por meio de um vetor que representa valores, e esses valores estão em diversas dimensões. Então, o indivíduo que está tomando a decisão, ele tem que considerar essas dimensões. E aí surgiu essa visão inicial para essa área, com a ideia de agregar o vetor para obter um escalar que pudesse, esse escalar, avaliar as alternativas. Então você teria um único número. Então, para fazer isso, eu teria que agregar aqueles objetivos. Então, como é que eu vou agregar? Como é que eu vou combinar esses objetivos? É o desafio dessa área, né? E é uma área que envolve várias escolas, vários métodos, diferentes visões, e a gente vai dar uma visão de como isso é visto ao longo do tempo e como isso foi se consolidando e que visão foi se construindo ao longo do tempo. Há diferentes terminologias, como tomada de decisão multicritério, MCDM e MCDA, apoio à decisão multicritério. Nós estamos usando a sigla integrada aqui. No início isso começou a ser visto como uma separação metodológica, mas de fato isso tem também muito a ver com o processo de tomada de decisão, com a construção do modelo de decisão mais do que com o método em si, embora haja visões diferentes para isso. Uma citação na literatura muito interessante é sob a abordagem de um problema de decisão multicritério, surgiu em 1772 por Benjamin Franklin. Ele recebeu uma carta de um amigo solicitando apoio e conselho na tomada da decisão. E aí, atendendo a esse pedido desse seu amigo, ele apresenta uma carta com uma proposta de um procedimento para encontrar a solução. Isso, e aqui é um método, né? É um tipo de problema que tem apenas duas alternativas, ou melhor, uma alternativa. E a questão é, eu aceito ou não aceito essa proposta? Eu implemento ou não implemento esta alternativa? E aí é um método simples, mas que é encontrado intuitivamente, as pessoas tendem a fazer, que é dividir um papel em duas colunas, colocar os prós de um lado, os contras do outro. Mas aqui em 1772, ele dá uma base matemática que é, dentro do contexto de teoria de valor multiatributo, atendendo à estrutura axiomática de teoria de valor multiatributo, que é de um modelo aditivo, onde ele coloca o que ele chamou aqui de álgebra prudencial, ou moral, onde ele procura equilibrar e dar pesos aos prós e aos contras, de forma que ele vai eliminando ele vai eliminando coisas que estão de um lado e do outro e que têm o mesmo peso, ou que têm uma equivalência, né? Então, com isso, ele consegue distinguir para que lado pende mais aquele processo, aquela questão que está, aquela situação da qual precisa se tomar uma decisão. Se tem mais prós ou se tem mais contras do ponto de vista de grau de importância e de peso, né, que é o que ele considera aí no caso. Isso aí gerou um método Evans Swaps, tem até um software que foi desenvolvido para isso aí, mas aborda um problema muito simples, um problema de tomar, de adotar ou não uma determinada alternativa. Mas o mais importante aqui, que a gente quer chamar a atenção também, é que o Benjamin Franklin, ao invés dele responder ao amigo dele que pediu um conselho sobre a tomada de decisão, ao invés dele dizer, no seu lugar eu faria isso, ele apresentou para o amigo um procedimento. Porque, na realidade, o amigo precisava, quando você vai aconselhar, e isso está dentro do contexto de decisão multicritério, um dos atores do processo de decisão multicritério é o analista de decisão. E o papel do analista não é influenciar na decisão, trazendo a sua própria visão em termos de preferência, mas assessorar para que aquele decisor possa analisar o seu problema de ponto de vista metodológico e entender sobre o seu próprio ponto de vista, ou de acordo com sua própria estrutura de preferências.
E essa é a questão básica em decisão multicritério. Preferências. Um decisor tem preferências, ele vai analisar aqueles múltiplos objetivos e, para isso, vai fazer julgamento de valor. A subjetividade, então, é um elemento fundamental no processo de tomada de decisão. Então, estamos tratando de um assunto onde a subjetividade é um elemento importantíssimo. E a classificação de métodos ela tem muitas formas, né? Nós vamos voltar a essa visão. Pode ser pelo conjunto de alternativas, discreto ou contínuo. Existem várias outras formas que nós vamos falar ainda, mas nesse momento é interessante chamar a atenção que um problema de decisão ele pode ter pelo tipo de input, ele pode ser direcionado por dados ou ele pode ser direcionado pelas preferências do decisor. Então, quando ele é direcionado por dados, você não tem um decisor que está efetivamente tomando decisão e colocando, fazendo seu julgamento de valor. Certo? Os dados é quem vão direcionar. Data-driven é uma terminologia usada para classificar esse tipo de abordagem, que ela é clássica dentro da tomada de decisão, mais da área de gestão e de ciência da gestão, da pesquisa operacional. A decisão de critério ela está mais focada para um contexto onde o decisor vai incluir dentro de um modelo de decisão as suas preferências. E aí é o que a gente chama de preferência driven. Ele é direcionado pelas preferências desse modelo. Esse é o primeiro ponto que é interessante chamar a atenção em termos de classificação de abordagem. Quando se fala em data-driven, preference-driven, vale a pena a gente comparar como são os métodos multicritério em relação a métodos clássicos de pesquisa operacional. Nos métodos clássicos de pesquisa operacional, que é essencialmente um processo data-driven, quer dizer, direcionado pelos dados, baseado nos dados, você tem um resultado mais universal. Não é específica a estrutura de preferências de um único decisor. Nesse caso, você tem mais objetividade, exceto nas interpretações para definir o modelo. Essas interpretações que são dadas pelo analista que está construindo aquele modelo de pesquisa operacional, modelo que vai representar a situação problema. Nós temos vários exemplos aí na área de gestão, como planejamento e controle, estoques, né, onde você tem a redução de custos, por exemplo, como um ponto essencial desses modelos. Na área de programação matemática e pesquisa operacional, programação linear, você tem uma função objetivo e a questão é, em geral, os outros objetivos são tratados como restrição. E aí você tem uma formulação nesses métodos clássicos de gestão e de pesquisa operacional, você tem uma abordagem que é baseada nos dados e o resultado é mais universal. Já quando nós estamos falando de métodos multicritério, ele considera a estrutura de preferências do decisor. Usa um modelo de agregação, modelo matemático de agregação dos critérios para proporcionar racionalidade. E esse modelo ele traz dentro dele o julgamento de valor de um decisor em particular. E nesse sentido você vai ter uma subjetividade que é incluída dentro do modelo matemático. Ou seja, nós temos a presença de um decisor em métodos multicritério. Já lá em métodos clássicos de pesquisa operacional e de gestão, não. Não tem esse decisor que vai fazer julgamento de valor. Não nesse sentido. E essa presença desse decisor e essa subjetividade que é introduzida no modelo leva a questões de natureza comportamental, por exemplo, por isso que você tem várias escolas que tratam desse assunto, vários métodos e diferentes visões, a própria terminologia da área, você pode ter essas diferenciações como tomada de decisão, decision making, ou aid, que é apoio à decisão, por exemplo. Daí é importante chamar a atenção sobre os atores do processo decisório. Então, isso é um elemento importante na área de decisão multicritério. Há várias classificações na literatura para diversos atores. Nós vamos nos concentrar aqui em 4 atores especificamente. O decisor, que é aquele que tem poder para a tomada de decisão, aquele que é o responsável pelas consequências da decisão tomada. O analista, que dá apoio ao decisor, que constrói o modelo,
que vai escolher o método, e o cliente. Na literatura, o cliente ele é alguém que representa o decisor e é visto como cliente pelo analista ou pelo consultor que está construindo o modelo. Em geral, é um assessor do decisor, um preposto, em geral, que dá apoio ao decisor quando o decisor não pode participar de todas as etapas do processo. Há também um outro ator importante que é o especialista. O especialista ele vai trazer uma quantidade de informação, um tipo de informação que é importante na formulação de alguns problemas. É o tipo de informação que é informação factual, informação baseada no funcionamento do sistema, que descreve o funcionamento do sistema. O especialista ele conhece, por exemplo, você pode ter um problema que envolve a demanda de um produto, o especialista vai trazer informações sobre a demanda desse produto, por exemplo. E o decisor vai trazer informação preferencial, a estrutura de preferências dele sobre os múltiplos objetivos que estão sendo tratados e que precisam ser analisados para resolver o problema de tomada de decisão. Então, esses são os atores básicos no processo. Nós podemos ter também stakeholders que exercem algum tipo de pressão sobre o decisor. Em geral, os stakeholders são grupos de pressão que estão, muitas vezes, sendo afetados pela decisão que vai ser tomada. E aí eles estão defendendo seus interesses. Eles podem ter mecanismos para exercer pressão sobre o decisor. E isso pode afetar a maneira como o decisor estabelece suas preferências sobre aqueles objetivos. Tudo isso tem que ser percebido e tudo isso tem que ser analisado para se avaliar como isso vai ser incorporado no modelo. O ator que vai fazer isso é um analista. Bom, alguns problemas de decisão multicritério, né? Há vários, né? O problema típico de compra de carro, né? Um carro você tem vários objetivos ali envolvidos. É um exemplo típico que aparece nos livros, né? Seleção de fornecedores, problemas de localização de unidades, unidades organizacionais, filiais, construção de indicadores gerenciais. O indicador gerencial ele agrega vários itens de performance e isso geralmente é feito direcionado pelos objetivos que se quer atingir dentro dos processos da organização. Então, os indicadores gerenciais, eles são agregados levando uma visão de agregação de objetivos. E, portanto, decisão multicritério é importante na formulação de indicadores. Seleção de portfólio de projetos é um problema típico, porque, por definição, portfólio de projetos envolve alinhamento estratégico. É um conjunto de projetos dentro da organização que tem um alinhamento estratégico. E se você tem alinhamento estratégico, você tem vários objetivos. E eles precisam ser integrados para priorizar aqueles projetos que vão compor o conjunto que é o portfólio. Esse aí está dentro da categoria de alocação de recursos. Bom, planejamento e alocação de recursos dentro do multicritério, considerando a questão de gerenciamento de processos de negócio, designs, gestão da qualidade, riscos multidimensionais, planejamentos em confiabilidade e manutenção, avaliação acadêmica, é um item que envolve decisão multicritério, edital de contratação de pessoal, avaliação da carreira, são vários problemas típicos que ocorrem e que podem ser resolvidos com métodos de decisão multicritério. Aqui nós temos também uma relação de problemas estudados em empresas de energia elétrica, empresas envolvidas, às vezes, são essas empresas que envolveram nessa lista que vai ser apresentada agora, e em geral era um funcionário que desenvolveu ou era um projeto de P&D. E aí nós temos um grupo de dissertações de mestrado profissional, nosso programa de mestrado profissional e doutorado profissional também. Nós temos aqui dimensionamento sobressalentes para CELP, por exemplo, e aí tem vários problemas de decisão, ordenação de pontos de monitoramento, modelos de criticidade e priorização de processos de negócio, que é uma proposta para uma empresa do setor elétrico, seleção de contratos para a construção de subestação, por exemplo. Aqui vem outros problemas de seleção de
projetos estratégicos, sistemas de distribuição, instalação de dispositivos, e aí nós temos uma relação de outras dissertações, existem outras, essa é uma seleção. Aqui, teses de doutorado que foram desenvolvidas com a aplicação de métodos multicritério. A primeira, alocação de recursos em um grupo de empresas do setor elétrico. Isso aqui foi feito por um engenheiro da Energisa que ocupa um cargo gerencial. Modelos de decisão para alocação de projetos, avaliação de tecnologia crítica, usando o método Prometer 2, por exemplo, com peso substituto. Essa é uma tese que foi aplicada num contrato que envolveu o CGE, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que fazia esse trabalho com uma encomenda solicitada pela ANEEL, para tecnologia crítica no setor elétrico, na área de geração, principalmente. Risco multidimensional em sistemas elétricos, e aí por aí vai. Nós temos vários outros exemplos de tese de doutorado que utilizaram métodos de decisão multicritério. Bom, aqui nós vamos começar com os elementos básicos do processo de tomada de decisão multicritério, né, dos métodos de decisão multicritério. Começando aqui com dois elementos: o espaço de alternativas. Aqui eu tenho um conjunto de alternativas. Esse espaço de alternativas ele pode ser um conjunto discreto, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, e pode ser contínuo. Tá certo? Essa é uma das classificações de métodos de decisão multicritério, em função do espaço de alternativas. É um tipo de classificação. E para cada alternativa ela leva a uma consequência. Então, eu tenho um espaço de consequências. Esse espaço de consequências é onde o decisor vai analisar suas preferências, porque envolve os seus objetivos, né? Quando ele toma uma decisão, escolhe uma alternativa e implementa ela, aquilo vai lhe trazer consequências. Então, o vetor X aí é um vetor multidimensional. Você tem várias dimensões aqui, tem N dimensões, são N critérios. X1 é a consequência no critério 1, Xn no critério N. Então, para cada alternativa, ela leva a um ponto aqui no espaço de consequências. São dois elementos importantes porque eu tenho que analisar as alternativas para ver qual é a melhor, ou se eu vou ordenar, por exemplo, mas muitas vezes isso é analisado através de um modelo de preferências que mede a estrutura de preferências do decisor sobre essas consequências nesses múltiplos critérios que representam os múltiplos objetivos. Aqui está um exemplo de um modelo de agregação dos critérios, que é o modelo clássico mais usado, né, que é o modelo aditivo. Então, a gente tem aqui o valor global da alternativa, tá certo? Que é o somatório aqui do valor de cada alternativa de acordo com o critério J, né? Multiplicado por uma constante de escala, muitas vezes chamada de peso, né? E o vetor consequência, tá certo? Para cada alternativa daquela, eu tenho um vetor consequência. Então, eu posso avaliar o valor da consequência. Quer dizer, quando o decisor está construindo um modelo de preferências, para incorporar sua estrutura de preferências, em muitas abordagens, ele vai analisar dentro do espaço de consequências, que é o que ele vai receber. E aí ele pode analisar e ver os trade-offs e as relações entre as diferentes dimensões de objetivos. O modelo aditivo ele é utilizado em duas abordagens básicas dentro da área de decisão multicritério. Se a consequência é determinística, nós temos a teoria de valor multiatributo, MAVT. Se a consequência é probabilística, envolve distribuições de probabilidade, como prazos que podem ser probabilísticos, confiabilidade, problemas de confiabilidade que envolvem um comportamento probabilístico, por exemplo, nós temos a teoria da utilidade multiatributo, com essa sigla MAUT, né? MAUT. E aí, como eu já mencionei, os métodos podem ser classificados de muitas formas. Nós vamos voltar ainda e vamos tratar disso de formas diferenciadas, mas aqui foi interessante chamar que o conjunto de alternativas ele pode ser discreto ou contínuo, dependendo como as alternativas estão organizadas. Em problemas gerenciais, de uma maneira geral, nós temos conjuntos discretos. Um conjunto discreto de alternativas. Né? Eu tenho alternativa 1, alternativa 2, a 3 e assim vai.
Em decisão multicritério, nós temos algumas abordagens básicas para o tratamento do problema de tomada de decisão. Essas abordagens implicam na maneira como o assunto é estudado, como o assunto é tratado. Então, nós temos aqui a abordagem descritiva, a normativa e a prescritiva e a construtivista. Certo? Essas abordagens, elas interagem entre elas. O objetivo da abordagem descritiva é descrever como as pessoas decidem em situações reais. Ela descreve de que forma o decisor faz julgamento para tomar decisão. É a área comportamental. Então, quem trabalha na área descritiva, na abordagem descritiva, faz estudos comportamentais para explicar e descrever como as pessoas tomam decisão, que tipo de inconsistências elas podem ter no processo de tomada de decisão. A abordagem normativa é a abordagem que estuda a norma para a racionalidade, como por exemplo do modelo aditivo. Qual é a estrutura axiomática do modelo aditivo? O que é que se pode esperar dele? O que é que ele exige? Que restrição ele tem? Né? Quais são os axiomas do modelo aditivo que a gente vai estudar quando a gente for ver teoria de valor multiatributo, né? Então a abordagem normativa ela estuda a parte matemática do modelo, a estrutura matemática e a norma, né? Ele vai ver aquela norma, o que é que ela estabelece, qual a racionalidade que há por trás daquela norma, né? Que racionalidade está se colocando ali. A abordagem prescritiva é onde você tem as aplicações, né? Usa métodos para apoiar decisores na tomada de decisão. Então, você tem um modelo normativo como o aditivo, por exemplo, aí eu preciso de um método para parametrizar aquele modelo, determinar o peso. Quais são os pesos dos critérios, por exemplo? Se é que nós podemos chamar de pesos, né? Usualmente chamados de constantes de escala. Ela incorpora as questões práticas que podem surgir quando da aplicação desses modelos. Nesse sentido, essa abordagem tenta evitar o viés e erros conhecidos por meio dos estudos que são desenvolvidos naquela primeira abordagem ali, que é a abordagem descritiva, a área comportamental. Então, o pessoal da área comportamental está fazendo análise de estudos de inconsistências. Esses estudos retroalimentam aqui na abordagem prescritiva, onde os métodos são desenvolvidos. Então, a abordagem prescritiva, ela inclui a aplicação dos métodos, mas o seu próprio desenvolvimento também, né? Então, eu posso... A abordagem prescritiva, esse nome veio de prescrição do modelo, né? Assim como o médico prescreve, depois que ele pega a informação do paciente, ele prescreve um tratamento, o analista ele prescreve um modelo matemático depois que ele ouve o decisor e obtém informações sobre a sua estrutura de preferências. A abordagem construtivista é algo que complementa ou se é uma alternativa para a abordagem prescritiva, tá certo? Envolve um processo mais interativo entre o decisor e o analista, e a ideia é construir uma solução e considerando uma dimensão de aprendizagem. Também usa estudos da abordagem descritiva, tá certo? Hoje em dia já é difícil ver uma separação entre essas duas abordagens, porque hoje está se usando muito frameworks para construção de modelos e eles já incorporam elementos dessas duas abordagens. Tanto que em parte da literatura você vê apenas a descrição da abordagem descritiva, normativa e prescritiva, por exemplo. Vamos voltar a mais alguns elementos básicos em métodos de apoio à decisão multicritério. Voltando, nós falamos do conjunto de alternativas, conjunto de consequências. É importante ver que as consequências elas têm várias dimensões, e aí essas dimensões constituem os critérios e nos levam a uma visão de uma família de critérios. É uma família de critérios que tem que estar dentro de uma certa consistência. E esses critérios, eles medem a performance dos objetivos, né? Então, o critério é uma variável, né? Pode-se informalmente definir critério, que também em algumas áreas são chamados de atributos. Os critérios ou atributos, eles podem ser vistos de uma maneira informal como variáveis que medem os objetivos que se tem no processo de tomada de decisão. Os múltiplos objetivos, eles são representados por critérios, que são variáveis que medem a performance das alternativas
naquele objetivo. As alternativas, elas vão ser analisadas e elas podem ser analisadas de formas diferentes. Por exemplo, e para isso tem essa terminologia aqui que é problemáticas de referência. Problemática, ela diz respeito à forma como eu vou tratar as alternativas. O que é que eu quero daquele conjunto de alternativas? Por exemplo, eu posso ter uma problemática de escolha quando eu quero escolher uma alternativa, a melhor. O problema de otimização é um caso particular da problemática de escolha. E essa terminologia problemática de escolha, ela vem de uma forma mais abrangente para a questão de otimização, porque há métodos que, usando informação parcial, não conseguem, muitas vezes, chegar a uma única alternativa no final. Ele pode chegar a duas ou três num conjunto de 100. E aí, o objetivo da problemática de escolha seria reduzir aquele conjunto de alternativas a um conjunto mínimo possível. E se eu estou usando informação parcial, que é o caso de alguns métodos, a problemática de escolha ela pode não levar a uma única alternativa, embora seja o objetivo final. Se eu usar mais informação, eu posso chegar a uma única alternativa. Então, a problemática de escolha, o objetivo é escolher uma alternativa. E para isso eu uso menos informação do que na problemática seguinte de ordenação. Na problemática de ordenação, eu vou comparar todas as alternativas que eu quero ordenar elas. Eu quero saber qual é que está no primeiro lugar, eu quero saber qual é que está em segundo, em terceiro lugar, em quarto, e assim vai. Para ordenar elas, eu preciso de mais informação. Então, o método que vai ser escolhido para esse tipo de problemática, ele tem que atender a essa necessidade. É uma problemática de ordenação, então ela ordena todas as alternativas do conjunto de alternativas que eu tenho. A problemática de classificação é uma problemática voltada para classificar as alternativas em categorias. Então, tem um conjunto de categorias ou classes, né? Podem ser 3 classes, por exemplo, e aquelas alternativas vão ser classificadas. Isso é muito usado, por exemplo, em problemas de priorização. É, por exemplo, eu posso priorizar, criar 3 categorias, porque eu vou dar 3 tratamentos gerenciais diferentes. Uma primeira categoria vai ter uma prioridade máxima, uma segunda categoria intermediária e uma terceira vai ter uma prioridade menor na maneira como eu vou tratar daquelas questões. Por exemplo, eu posso delegar para alguém e as primeiras que estão na primeira categoria eu vou lidar diretamente com elas, por exemplo. Então, a problemática de classificação é usada em problemas que envolvem a categorização, onde você consegue estabelecer classes e definir essas classes previamente. Então, as alternativas elas são comparadas com fronteiras dessas classes e são alocadas dentro de uma dessas classes. A problemática de descrição, ela não é de muito de interesse, porque ela não é quantitativa, ela é simplesmente a descrição de como cada alternativa se comporta em cada critério. A problemática de portfólio, eu já mencionei antes, que é um dos problemas, né, de alocação de recursos, quando eu tenho um conjunto de projetos, e aí eu tenho que combinar qual é a melhor, eu tenho que analisar qual é a melhor combinação de projetos. A problemática de portfólio, ela envolve, então, uma análise do conjunto de alternativas para escolher um subconjunto e um subconjunto que eu vou implementar e aquilo, em geral, sujeito a uma restrição, como, por exemplo, no caso de projetos, restrição de custo. Eu tenho um orçamento e aí eu tenho uma restrição. Eu tenho que compor uma carteira, um portfólio de projetos que atenda aquela restrição. E isso é uma combinação, isso é uma análise combinatorial. Eu vou combinar os projetos. Muitas vezes esse problema é resolvido de uma forma mais simplista, através da ordenação das alternativas e ficando com as melhores, o que é um erro, porque eu posso pegar duas alternativas que ficaram bem depois na ordenação, mas as duas juntas têm o mesmo custo de uma das alternativas que eu tenho logo no início, mas as duas juntas dão um resultado maior do que aquela alternativa sozinha. Ou seja, eu tenho que fazer uma combinação, uma análise combinatorial. Então, portfólio é esse tipo de problemática. E aí tem um tratamento especial e métodos apropriados para isso. Então, para cada problemática, eu posso ter métodos que são apropriados para resolver aquele tipo de problema, né? Aquele tipo de análise que eu vou fazer um conjunto de alternativas. Bom, uma questão importante
um elemento básico que é fundamental no estudo de decisão multicritério são as situações de preferências básicas. Porque a questão essencial desses métodos, comparado com os outros métodos clássicos de gestão ou de pesquisa operacional, é que eu vou incorporar as preferências do decisor. E um ponto, então, que eu tenho que analisar são situações de preferências básicas, como é que elas são consideradas nesse processo. Eu tenho algumas relações básicas de preferência, né? Tem um conjunto grande que pode ser estudado na literatura, mas aqui nós temos algumas básicas que nós podemos considerar. Uma relação de indiferença é uma relação que quando eu estou comparando um conjunto de consequências, um conjunto de alternativas, tá certo? Essa relação de preferência ela vai fazer uma comparação de pares de consequências ou pares de alternativas. Então, por exemplo, no caso de diferença, uma relação de diferença, se duas alternativas são indiferentes, significa que elas são equivalentes. Ela tem essa propriedade simétrica e é também reflexiva, né? Tá certo? Uma outra relação de preferência é preferência estrita. Tá certo? Se eu tenho dois elementos aqui, A e B, ou A é preferível a B, A, P, B, né? Ou B é preferível a A. Isso é uma preferência estrita, né? Tá certo? Há situações onde eu tenho uma preferência fraca, que eu represento aqui com Q, que também tem a propriedade assimétrica como a preferência estrita. No caso de preferência fraca, se houver uma preferência fraca de A para B, significa que o decisor ele não tem certeza se A é preferível a B ou se é indiferente, se há uma indiferença entre A e B. O que ele tem é certeza de que B não é preferível a A. Aí chama-se isso uma preferência fraca. Não tem informação suficiente para ele definir se há indiferença ou se A é preferível a B. Mas ele já sabe que B não é preferível a A. Uma outra relação de preferência importante é a incomparabilidade. Há situações em que o decisor não pode comparar dois elementos. E aí eu tenho essa relação de incomparabilidade. Vale ressaltar que em alguns métodos a incomparabilidade não é aceita, né? Não é permitida. Como, por exemplo, métodos que usam modelo aditivo, que é a maioria dos métodos multicritério. Então, lá, cada alternativa tem um valor numérico ao final do processo. Então, se ela tem um valor numérico, eu posso comparar as duas. Uma vai ter um valor maior do que a outra, por exemplo, e aí, então significa que ela é preferível. Então, lá não é permitido incomparabilidade dentro da estrutura da teoria de valor multiatributo, por exemplo. Mas alguns métodos consideram incomparabilidade, porque há situações no mundo real em que o decisor pode não ser capaz de comparar tudo. Isso vai ser estudado em métodos específicos. A partir daquelas relações básicas de preferência, eu posso construir um sistema de preferência ou estrutura de preferência, tá certo? E isso é uma coleção que tem duas propriedades, exaustividade e exclusividade. Então, se eu tenho um conjunto, aqui eu tenho três estruturas de preferência. A primeira é P ou I, né? Ou é relação de preferência estrita ou indiferença. Significa que se ela é aplicável, se ela é aplicável para aquele decisor, né, naquele problema que ele está enfrentando, significa que para todos os pares de elementos que vão ser comparados, ou o decisor é capaz de dizer que é preferível entre daquele par de elementos lá, ou há uma indiferença. Então, é exaustivo. Um ou outro será aplicado. E não pode haver redundância, quer dizer, ou um ou outro. É exclusivo, né, aliás. Tá certo? Há uma exclusividade na aplicação de uma dessas duas relações. Eu posso ter uma estrutura PQI onde a preferência Q, de preferência fraca, ela pode ser necessária. Ou até mesmo uma que inclua a incomparabilidade J. Então pode ser que o decisor, para fazer a comparação das alternativas, ele tenha necessidade de considerar a relação de preferência que é incomparabilidade J. Nesse caso, o modelo aditivo não seria aplicável, por exemplo. Bom, e aí vem a questão de família de critérios. É importante chamar atenção para o fato de que, quando nós estamos construindo critérios que representam os objetivos dentro de uma estruturação adequada do problema,
temos que construir uma família consistente de critérios. E aí ele tem algumas propriedades, por exemplo, exaustividade. Nós temos que cobrir todos os objetivos do problema, tem que ser exaustivo. Os critérios eles têm que explicar todo o problema de decisão, descrevendo todos os objetivos existentes. E não pode haver redundâncias. Eu não posso ter um objetivo aparecendo mais de uma vez. Às vezes, um problema mal estruturado, você pode aparecer com um objetivo e ele aparece um subobjetivo que não foi percebido que ele é parte daquele objetivo e aquilo fica redundante. Naturalmente que isso vai acarretar um erro no modelo, porque aquilo vai ser contabilizado mais de uma vez. Bom, um problema típico de decisão multicritério é a compra de um carro. Isso é muito comum encontrar a compra de um carro na literatura como exemplo, e às vezes é fácil usar o exemplo do carro porque todos lidam com esse tipo de problema, fica fácil exemplificar. Então, por exemplo, para um determinado decisor, ele pode ter os seguintes critérios, né? Preço, segurança, desempenho, a cor do carro, design do carro, conforto, e podem ter outros critérios. Ou para outros decisores, alguns desses critérios podem não ser relevantes, eles nem são considerados. Por exemplo, se eu fosse representar aqui um problema de decisão multicritério para aquele carro, considerando que eu tenho 4 carros e essa quantidade de critérios, que são 5 critérios, eu posso ter uma representação polar, que já dá para se ver que é confuso aqui, para analisar tudo isso aí de uma vez. Por isso que os métodos vão apoiar na análise. E se eu tiver um conjunto maior ainda de alternativas, isso pode ficar mais difícil de ser analisado. Aqui eu tenho um elemento importante que é a matriz de consequências. Nessa matriz de consequências, eu tenho aqui na primeira coluna as alternativas. Então, eu tenho a alternativa 1, que pode ser o primeiro carro, a alternativa 2, o segundo carro, no problema do carro, né? E vai até a alternativa N, com N carros, né? Eu tenho N carros para analisar. E nessas linhas, nas colunas seguintes, eu tenho as consequências, por isso que se chama aqui matriz de consequências. Para cada critério, eu tenho a consequência que aquele carro vai me trazer. Por exemplo, que preço ele vai me trazer, qual é o desempenho que ele vai ter, qual é a cor daquele carro, tá certo? No outro critério, e assim sucessivamente. Então, a matriz de consequência, eu vou ter aqui x1, eu tenho a consequência da alternativa 1 no critério 1. x22, a consequência que vai ser obtida pela alternativa A2 no critério 2. E assim vai. Com essa matriz de consequência, com a matriz de consequências, então, para resolver o problema de decisão, eu tenho dois tipos de avaliação. O primeiro é a avaliação intracritério. Depois eu tenho a avaliação intercritério. Na avaliação intracritério, eu vou dar valor dentro de cada critério, comparando os níveis de performance de cada alternativa para dentro daquele critério, tá certo? Por exemplo, eu posso, numa avaliação intercritério, pode ser que eu tenha uma função linear ou não linear, por exemplo, na avaliação daquele critério específico. A segunda avaliação, depois que eu tenho essa avaliação intracritério, é quando eu vou integrar os critérios na avaliação intercritério, onde eu poderia ter, por exemplo, o peso dos critérios para fazer uma integração dependendo de que tipo de modelo de agregação eu vou usar. Como, por exemplo, no modelo aditivo. Quando eu aplico a avaliação intracritério, eu vou ter para aquele conjunto de consequências, em cada critério, uma função valor. Aqui está representado, por exemplo, a função valor 1 do critério 1, não é? Para cada alternativa. Alternativa 1, alternativa 2. Na coluna 2, para o critério 2, eu tenho a função valor 2, é a função valor marginal daquele critério específico. Ela vai atribuir um valor. Se eu estou usando, por exemplo, o modelo aditivo e na avaliação intracritério, todos os critérios têm uma função valor linear, por exemplo, eu tenho pelo menos aqui uma normalização e todos vão estar normalizados
para estarem todos na mesma escala. Por exemplo, pode ser uma escala de 0 a 100, de 0 a 10. A gente usa muito a escala de 0 a 1. Então, eu teria uma transformação de escalas se essa função valor for uma função valor linear, por exemplo. E aí, no lugar da consequência x1, eu teria o valor no critério 1, V1 de A1, né, da alternativa 1, para esse critério 1. E essa é a chamada matriz de decisão. Sobre ela, agora, eu posso fazer a análise intercritério. Tenho que seguir agora para avaliar como os critérios estão integrados entre si e que tipo de abordagem é a mais compatível com a estrutura de preferências do decisor. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida pode ser encaminhada.